Irmãos, durante 7 semanas, eu vou pregar sobre honra. Durante 7 domingos, você vai sair da sua casa, você vai chegar, que você vai entender, o pastor está falando sobre honra. Pastor, por que essa mensagem sobre honra justamente agora? Porque eu acredito que esse é um ambiente que a gente mostra aliança, mostra honra, mostra conexão, com quem que nós estamos conectados, honrar a Deus, honrar a família, honrar o pastor, honrar o liderado, honrar os filhos, honrar os pais. Então, um ambiente de honra, ele está rodeado por 360 graus. Então, nesse momento, eu acredito sim que é um momento extremamente oportuno para a gente poder ministrar sobre honra. Então, eu preparei a primeira mensagem hoje e eu quero seguir aqui. Aí eu pedi para fazer um PowerPoint só para a gente poder ter uma sequência. Essa é a primeira semana, então, fundamento da honra. Eu queria começar lendo Malaquias capítulo 2, versículo 10, por favor. A palavra de Deus diz: não temos nós todos o mesmo Pai? Não nos criou um mesmo Deus? Por que seremos desleais? Fala, desleais. Uns para com os outros, profanando a aliança. Fala, aliança dos nossos pais. Tem algo aqui que eu vou começar ensinando para vocês. Eu ensinei esses dias no nosso curso de... não sei qual era o curso que a gente estava dando, não sei se era seminário, qual que era. E aí eu comecei explicando a diferença entre lealdade e honra. Foi CTL? Ou deslealdade e desonra. Muitas pessoas acham que honra e lealdade são a mesma coisa. Não é a mesma coisa. É distinto. E aqui nessa passagem, a gente vê aqui algo onde o Senhor menciona sobre desleais e aqueles que tocam numa aliança. Então tem 2 situações aqui que a gente vai pegar como base. Uma é a lealdade e a outra é a honra. Fala assim, lealdade e honra. Se você estiver anotando, seria muito bom para me ajudar depois, até para a gente poder conversar, até para a gente poder orar sobre isso. Então eu gostaria de desafiar você nesses dias, que você anotasse o que a gente estivesse falando. Deixa eu te explicar de uma forma bem espiritual. Todo desleal, ele é desonroso. Mas nem todo desonroso é desleal. Frase bonita essa, né? Nem todo todo desleal é desonroso. Mas nem todo desonroso é desleal. Existe um estágio para você chegar na deslealdade. Se você não corrige alguém que desonra, de forma inevitável, ele vai ser desleal com você. Então, corrigir o desonroso é proteção para o desonroso, é proteção para a sua casa, é proteção para a sua vida, é proteção para o seu trabalho, é proteção para o seu casamento. Se você corrige o desonroso, ele não vai se tornar desleal. Por quê? O desleal não é algo do dia para a noite, é um processo. E ele começa na desonra. Então, se você não corrige o desonroso, amanhã ele se torna desleal. Deixa eu te explicar. Certa vez, em uma das minhas reuniões de presbitério, teve um pastor que ele foi desonroso comigo na frente de todos. Ele foi desonroso. Aí eu lembro que nós estávamos sentados ao redor da mesa, várias pessoas. Eu parei naquela hora, fechei o computador e falei: preciso te corrigir, irmão, porque você foi desonroso comigo. E se você não corrige aquela desonra, todos os demais vão te desonrar também. E se todos te desonram e você não corrige, você vai ter um grupo de pessoas que em um determinado momento se tornam desleais com você. Aí deixa eu te falar uma coisa: o desonroso você ensina e restaura, mas o desleal não pode caminhar com você mais. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? Vocês estão comigo? Amém? Então, à medida que Deus for falando com você, você dá um glória a Deus, aleluia, isolado aí que eu estou entendendo.
E podia pedir o pessoal do ar-condicionado colocar 71, porque o pessoal está aqui assim, tremendo aqui dentro. Não precisa de 69 também, não. Põe 71 aí, a equipe minha aí, por favor. Então, olha aqui para mim. Eu tenho filho. Para o meu filho amanhã não se tornar desleal comigo, quando ele me desonra, o que eu tenho que fazer? Corrigir. Se você não corrige o seu filho hoje, te desonrando, amanhã ele se torna desleal com você. É verdade ou não é? E aí eu vou te contar, em todas as áreas da sua vida. Quantos tem empresa aqui? Levanta a mão. Vamos imaginar que você tem lá um funcionário que ele te desonrou. Ah, pastor, eu já mando embora logo. Não, deixa eu te falar. Pode ser que foi um momento errado que ele falou, ele estava debaixo de uma pressão, ele é um bom funcionário. Se toda vez que você for desonrado, você mandar embora, pode ser que um momento da sua vida você não tenha ninguém. Então é seu papel ensinar as pessoas sobre honra. É meu papel ensinar sobre honra. E aí, vamos imaginar então, você tem um funcionário, ele te desonrou. Chama ele. Fala, vem aqui, deixa eu te ensinar uma coisa. Você foi desonroso, esse não é o caminho que você deve trilhar. Você quer se tornar grande? Aprenda a não desonrar. Porque se ele desonra hoje e você não corrige, amanhã ele vai ser desleal com você. Aí você vai ter grande perda. Então presta atenção. Honra e lealdade são coisas distintas. Mas se você não corrige a desonra, é inevitável que em um determinado momento aquela pessoa se torne desleal com você. E aí eu vou te contar algo. Quando se torna desleal, você não pode caminhar mais com aquela pessoa. Porque feriu algo que não deveria. Foi desleal. Aí você pode falar assim, pastor, mas na Bíblia tem? Tem. Deixa eu te ensinar uma coisa. Pedro chegou um momento que ele desonrou a Deus, sim ou não? Mas ele foi desleal com Deus? Com Jesus? Não. O que o Senhor fez? Corrigiu Pedro, restaurou Pedro e não abriu mão de Pedro. Posso ouvir um amém? Mas o que aconteceu com Judas? Ele desonrou ou foi desleal? Desleal. Desleal não pode andar junto mais. Você entendeu a diferença? Pode ser que em um determinado momento eu desonrei a minha esposa, mas eu corrigi o meu coração. Por quê? Para que eu não me torne desleal com a minha esposa. Alguém já desonrou alguém aqui? Levanta a mão. Já, com certeza. Mas o que mudou? Quando você foi corrigido na honra. Porque se você não é corrigido na honra, você vai se tornar o quê? Desleal. Mano, põe 71 para mim, por favor. O pessoal está trincando aqui já. Vocês estão comigo? Então fala um aleluia bem forte aqui. Aleluia. Não, fala glória a Deus. Glória a Deus. Olha para o seu vizinho. Você vai falar assim, você é desonroso? Hã? Responde. Não. Agora pergunta, você é desleal? Olha só. Deixa eu te perguntar uma coisa. Presta atenção. Você tem um funcionário que ele trabalha nas finanças. Ele esqueceu de pagar uma conta num dia. E aí ele foi achar justificativas. E no final colocou culpa em você. Ele foi desonroso. Foi ou não foi? Achou culpa, achou um culpado por aquilo. Aí você corrige, fala, não, você não pode mais atrasar, é sua responsabilidade. Mas vamos imaginar que aquele funcionário te roubou. Ele te desonrou ou foi desleal? O que você faz? Manda embora. Não pode ficar. Você entendeu a diferença do desonroso e do desleal? Então cuidado, você tem que saber tratar quem desonra e quem é desleal. Pode ser, irmãos, eu ando com gente tem carne. Gente tem alma. Pode ser que em um determinado momento, um dos pastores fique chateado comigo e fale alguma coisa que eu não goste. Ah, você isso, você não sei o quê. Eu tenho que naquele momento manter sóbrio, tranquilo, e na hora de conversar com ele eu vou ensinar o quê? Irmão, você me desonrou.
Não é esse o caminho. Porque se eu não corrijo a desonra do pastor, amanhã ele se torna desleal para comigo. Casamento. Se eu não converso por algo que tenha desonra, amanhã é inevitável que se torne deslealdade. O que significa isso? Você tem que saber conversar no seu casamento. Amor, você não falou de uma forma devida. Eu acho que você foi infeliz no comentário. Eu acho que você não deveria ter agido assim. O que você está corrigindo? Você está corrigindo um ambiente de honra. Por quê? Para que amanhã não se torne deslealdade. Amém? Então essa coisa de marido falar assim: não, eu prefiro ficar calado. Você não sabe resolver problemas. Porque se você soubesse resolver problemas, você não teria medo de conversar sobre honra. E aí você se torna negligente, você se torna calado, porque não soube lidar com corrigir a honra, amanhã você está lidando com deslealdade. Por quê? Porque você não soube lidar. Nós precisamos lidar com a honra e a lealdade, com a desonra e com a deslealdade. Você está comigo aqui? Então existem coisas que a gente precisa entender. Vou te contar uma outra história aqui. Imagine então o seguinte: tem duas pessoas, e aí eu chego para você e falo assim, já vou mudar a história aqui, presta atenção. Tem uma pessoa que ela quer prosperar muito, ela quer prosperar demais, mas tem uma outra pessoa que fala assim: não, eu não quero muito na vida, eu quero ter o suficiente para mim. Quem que você acha que está certo na resposta? Quem quer prosperar muito ou quem quer ter o suficiente para ele? Vocês estão com medo de falar? Vou te ensinar uma coisa. Presta atenção. Essa aqui vai dar um nó na cabeça. Vou repetir. Estou conversando com alguém. Aí alguém chega em mim e fala: pastor, eu quero prosperar muito. Aí o outro fala assim: não, pastor, eu sou humilde, eu quero ter o suficiente para mim. Quem é que está certo? Quem quer muito ou quem quer pouco? Vou te contar uma coisa: quem está errado é quem quer pouco. Vou te falar, porque ele é tão egoísta que ele só pensa nele. Porque quem tem muito tem condições de abençoar muitas pessoas. Essa você nunca ouviu. Fala a verdade. Fala a verdade. Porque o egoísta, ele fala o quê? Não, certa vez, vou contar uma história para vocês. Não acho que eu sou... Deixa eu contar a história, eu tenho que explicar para vocês. Certa vez, lá no Brasil, estava acumulado lá a Sena, Mega Sena, sei lá o que era. Aí eu estava conversando com a pessoa falou assim: não, eu quero ganhar com muitas pessoas, eu não me importo de dividir o prêmio. Eu falei: não, eu quero ganhar sozinho. Aí a pessoa falou assim: nossa, você é egoísta. Não, só sou verdadeiro. Olha, calma, eu era ímpio, tá? Não jogo não. Mas presta atenção. Parece que é bonito, não é? Aquela pessoa humilde falando assim: não, eu só quero ter o suficiente para mim. Mas você sabe, irmãos, que Deus deu uma unção para José. A tal ponto, que o que ele tinha não era só para ele, era para a família dele, era para um povo inteiro. Deus quer dar para você a tal ponto, para você poder abençoar outras pessoas. Essa é uma maneira de honra também. Mas a gente tem um falso discurso, e parece que eu estou honrando a Deus. Não, Deus sabe o meu coração, eu não preciso, eu quero só o suficiente para mim. Parece que a gente está honrando a Deus falando isso, não parece? Isso é falsidade. Isso é uma mentira do diabo. É o diabo trazendo uma mentira a tal ponto que você acha e você olha em relação a você. Quando Deus quer fazer, Ele quer fazer de forma tão extravagante que Ele vai dar para você, a ponto de você dar para outros, a ponto de você abençoar outras pessoas, abençoar os seus amigos, a sua família, a sua descendência. Posso ouvir um glória a Deus? Então, preste atenção. Talvez nesses dias Deus está falando com você nesse ambiente de honra tão grandioso, que Deus precisa fazer ajustes no seu coração, para você entender o que Deus vai fazer na sua vida. Amém? Então, peraí, então, o que eu falo também define. Abre para mim lá em Hebreus.
Capítulo 11, versículo 6. Hebreus 11, 6. Ontem eu decidi fazer uma live de última hora. Aí tinha poucas pessoas lá. E aí alguém falou, falei, irmãos, me dá uma ideia, eu vou pregar sobre honra, a palavra está pronta, conversa comigo. E aí alguém falou assim, pastor, como que nós podemos honrar a Deus? Eu falei, boa pergunta essa. E aí eu vou ler para vocês. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que os buscam. Presta atenção, você quer agradar a Deus? Tenha fé. A chave então para agradar a Deus é fé. Então se você quer agradar a Deus, caminhe com fé nesses dias. Deixe Deus te abençoar. Honre a Deus pela sua fé, honre a Deus com o seu coração. Senhor, eu tenho fé para que o Senhor me dê mais e muito mais do que eu tenho pedido. Eu tenho fé para crer que o Senhor vai me curar nesses dias. Eu tenho fé que o Senhor vai me prosperar nesses dias. Eu tenho fé que o Senhor vai salvar a minha família. Eu tenho fé que o Senhor está voltando. Eu tenho fé que o Senhor vai me legalizar nesse país. Eu tenho fé que eu vou prosperar de tal maneira que todos ao meu redor serão abençoados. Então honrar a Deus é ter fé. Honrar a Deus é ter fé. A pessoa quando me perguntou, pastor, então como que eu agrado a Deus? Tenha fé para receber o que Ele tem para você. Mas aí a gente fica com aquele discurso, não, Senhor, Tu sabes o meu coração, eu não preciso de muito. Você não está tendo fé. Sabe por quê? Você está querendo receber a medida da sua humildade. Como se Deus se dobrasse porque você é mais humilde na sua fala. Isso é só arrogância disfarçada. Não, pastor, eu estou satisfeito. Olha, o que eu tenho aqui é suficiente. Irmãos, eu não quero o suficiente, eu quero de forma extravagante. Isso não é arrogância não, sabe por quê? Porque o que eu tenho é da minha família, é da igreja que eu cuido. Aleluia. Você está mudando agora a concepção de honra? Você está mudando agora aqui um ajuste sobre honra? Então preste atenção, nesses dias, Deus está ajustando na sua maneira de enxergar sobre honra. Deus está trazendo uma linha fina para que você compreenda sobre honra. Fala para o seu vizinho, você entende sobre honra? Abre lá em Jó capítulo 3, versículo 25. Jó 3, 25. Olha o que a palavra de Deus diz. Aquilo que temo me sobrevém. Aquilo que eu tenho medo veio sobre mim. Mas aquilo que eu tenho fé, Deus me dá. Esse homem aqui, ele teve fé, irmãos? Ele não teve fé. Ele ficou com medo. Medo é algo que não agrada a Deus. Mas você quer honrar a Deus? Caminhe, desfrute e peça com extravagância na sua vida. Honre a Deus. Honre a Deus. Pede para Deus. Fala com Deus. Experimente de Deus, porque é a fé que vai agradar a Deus. É essa fé. É a fé que a circunstância vai mudar. Isso honra a Deus. Eu estou te ensinando a honrar a Deus. Honrar a Deus é pedir tudo que Ele tem para você. É você poder desfrutar de tudo que Ele tem para você. Honre a Deus pedindo e pedindo muito. Honre a Deus falando e falando muito. Honre a Deus, porque isso agrada o coração do Pai. Amém? Irmãos, eu vou falar, eu tenho filho. Uma coisa que eu gosto é quando meu filho me pede algo. Sabe por quê? Ele confia no pai que tem. Isso não é maravilhoso?
Esses dias a minha sobrinha chegou em mim e falou: ah, tio, tem duas coisas que eu queria muito na vida. Eu falei: nossa, mas deve ser um negócio assim. Eu falei: poxa vida. Eu falei: o que que é? Aí ela foi e falou: aquele brinquedo que você sobe em cima, tem duas rodinhas, como é que chama aquilo, minha filha? Hã? Overboard. Aí eu falei: nossa, isso mesmo, a sua vida vai mudar com isso? Ela: não, demais, tio. Eu falei: então eu vou comprar para você, minha filha. Ela falou: vai mesmo? Eu falei: já comprei. Vou te contar uma coisa. Quem conhece o pai que tem, não tem medo de pedir nada. Nada. Fé não pode ter limite. Fé não pode ter medo. Nós precisamos pedir, e pedir de forma abundante para mim. Aleluia. Ô irmãos, me perdoe, nem o ar-condicionado eu estou mudando aqui nesse prédio mais. Trem está terrível mesmo, o inimigo está acabando comigo, irmãos. Oh Deus da glória, irmão. O prédio não é nosso mais não. Tudo desligado? Aleluia. Mete o pé. Ô irmãos, me perdoa. Irmãos, perdoa. Quantos visitantes nós temos aqui nesse lugar hoje? Quero que vocês se sintam bem-vindos em nome do Senhor Jesus. Que o Espírito da graça e da mansidão seja para com vocês. Aleluia. Essa igreja é cheia do amor de Deus. É uma igreja paciente. Esse pastor é amoroso. Aleluia. Não vou falar o que eu queria fazer agora não, porque aí eu acabo com tudo mesmo. Não, aleluia. Volta aqui para mim. Eu tenho fé para pedir para o Senhor que Ele nos dará o nosso prédio. Eu vou pôr a temperatura que eu quiser naquele prédio. E ninguém vai pôr a mão naquele ar-condicionado. Eu vou ficar brincando de subir e descer o ar-condicionado durante a minha pregação. Aleluia. Assim, meu coração está em paz. Aleluia. Então tá bom. Os irmãos estão comigo? Mesmo? Você está entendendo a concepção? Depois os irmãos editam na hora de soltar essa palavra para não deixar esse negócio que eu falei. Então presta atenção. Os irmãos estão entendendo um novo nível de honra aqui agora? Porque muita honra é ensinado o seguinte: é só o que você pode fazer para quem está em cima de você. Mas eu estou te mostrando que Deus se sente honrado quando Ele também derrama honra sobre você. Você sabe por quê? Porque quando você é honrado, você está honrando a Deus. Quando alguém olha para você e vê que você é honrado, você está honrando a Deus. Quando alguém olha para você e sabe que você é crente e que você tem sido honrado, isso reflete ao Senhor. É como se fosse um espelho. A honra que Ele derrama sobre você reflete a honra dEle. E todos que olharem para você vão ver: olha, esse homem é um homem honrado. Esse homem é um homem que Deus tem feito. Quantos querem ser essa pessoa? A minha irmã sempre fala isso para mim. Falou: Márcio, você é como José do Egito. Deus te deu para você abençoar as pessoas ao seu redor. Quantos querem essa unção aqui? Então Deus vai honrar você. Aí tem gente que pega esse corte e fala assim: como assim Deus vai me honrar? É interessante que na ressurreição do Senhor, a Bíblia fala que Ele foi servir os apóstolos na praia. Ele fala ali naquele momento, teve uma pesca maravilhosa, e aí o Senhor está fazendo um churrasco. Por isso que eu falo que churrasco é de Deus. Ele estava fazendo um churrasco para os discípulos. Quem estava servindo quem? Os apóstolos estavam servindo a Cristo, ou Cristo estava servindo os apóstolos? Cristo estava servindo os apóstolos. O Senhor na cruz do Calvário, quem estava servindo quem? Nós estávamos servindo a Deus, ou Deus estava nos servindo naquele momento? Então Deus nos serve, irmãos. Maior é aquele que... Pronto, aí tem gente que pega, tira do contexto, e aí quer falar alguma, como assim que Deus te honra? Irmãos, Deus veio nessa terra e Ele nos honrou. Aleluia. E eu quero te contar, e Ele quer fazer mais nesses dias, e Ele vai fazer mais nesses dias. Ah, é para a sua glória? Não. Sua glória pessoal, natural, do Márcio? Não, é porque quando o Senhor nos dá, Ele está mostrando que Ele é o Rei da glória. Amém? Glória a Deus. Vamos lá então, coloca lá o próximo slide. Nossa, eu estou no 1 ainda?
A honra é um princípio fundamental do reino de Deus. No mundo, muitas vezes as pessoas honram apenas aqueles que acham dignos, ou que lhe pode oferecer algo em troca. Você conhece gente que é bajulador, só faz para poder ter benefício do outro? Você conhece gente assim? O mundo é assim, mas nós não somos desse mundo. Nós honramos uns aos outros aqui, aleluia. Nós abençoamos uns aos outros, nós damos a primazia para os demais, nós honramos aqueles que chegaram primeiro. Uma coisa que eu aprendi, irmãos, eu honro quem é mais velho do que eu. Gosto de chamar de senhor e senhora. Eu gosto de conversar e honrar pessoas que se converteram primeiro do que eu tenho algo para aprender. Eu gosto de ouvir a oração das crianças. Por quê? Porque aquelas orações são poderosas para mudar ambiente, irmãos. Irmão, você está com dificuldade, chama uma criança para orar, você vai ver que poderoso que acontece. Sabe, irmãos, eu não desrespeito ninguém. Por quê? Porque eu acredito que esse é um ambiente de honra, e à medida que eu medir alguém, eu vou ser medido também. Se eu honro, eu estou semeando, eu sei que uma hora eu vou colher honra. Mas se eu vivo num caminho de desonra, uma hora eu sei que eu vou ser desonrado também. Eu quero ser medido na medida que eu meço. Então eu quero ser gracioso e eu quero ser honroso com vocês. Eu posso ouvir um amém? Amém. Glória a Deus. Então olha só, coloca o próximo slide para mim, por favor. O que é honra? A palavra honra vem do grego timé. Tem outras também, tem a origem tanto no grego quanto no hebraico. E é o seguinte, quando você não sabe o que uma palavra significa, tem duas formas de você aprender na Bíblia. Você procura ver quando ela foi dita a primeira vez na Bíblia, porque ela vai dar o sentido completo, ou você procura saber a origem da palavra. E a origem da palavra, honra, significa respeito, reconhecimento, mas também significa peso, glória, valor ou dignidade. Vou te contar uma coisa. Tudo que tem muito peso, vale muito. Então, a palavra honra significa valor. Fala assim, valor. Então, quando eu falo que eu vou honrar alguém, quando eu vou honrar os meus filhos, eu tenho que dar alguma coisa que tenha valor. Então agora presta atenção. Quando eu falo que eu vou honrar alguém, eu preciso dar algo que mostre o quê? Então todo ambiente de honra, eu vou te contar se não te contar, envolve finanças também. Quando você vai dar um presente para alguém, você vai dar um presente que demonstre o quê? Honra, que demonstre o quê? Entendeu o que é agora presente? Não é uma meia final do ano para o pai, não. Quantos filhos nós temos aqui? Nós temos que dar algo que tenha. Você acha que a meia tem valor, irmãos? Ajuda aqui o servo. Não, pastor, estou tão apertado. Não, irmãos, nos Estados Unidos você não vem com essa conversa, não. Fosse no Brasil, até que eu entendo os apertos. Mas aqui, se você vai fazer algo, faça algo que tenha. Então, honra está vinculado com o quê? Valor. Posso ouvir um amém das esposas? Amém. Marido, eu agora vou ganhar as esposas todas de uma vez. E os irmãos eu vou perdê-los de uma única tacada. Presta atenção. O que você faz em relação à sua esposa demonstra o quanto você a ama. E ele é medido pela honra que você faz para ela. Honra tem o que, irmãos? Então, quando você for presentear sua esposa, demonstre aquilo que ela representa. Se ela representa uma meia, dá uma meia. Agora as esposas... Mas também, irmã, tem umas irmãs que não cooperam com Goiás, não. Deixa eu contar uma história para vocês. Aleluia. Certa vez, um marido querendo surpreender a esposa,
Eu lembro só de uma viagem. Chegou e falou assim: olha, eu comprei uma viagem para a gente ir para a França. A esposa ficou indignada. E foi no pastor. Chegou no pastor. História verídica, não é história floreada de pastor, não. Chegou no pastor e falou assim: pastor, eu sou princesa do Senhor. Eu não vou para lugar comum que todo mundo vai, não. Falei para ele: você tem que me respeitar. Eu acho que nós deveríamos ir para a Grécia, lugares que outras pessoas não vão comumente. E aí o pastor falou: minha irmã, você fez isso? Ela falou: fiz, e eu rasguei a passagem na frente dele. Ela tinha que ir para Guapó a pé, Trindade a pé. Ela tinha que sair a pé, lá para não sei da onde. Você sabe, uma mulher dessa, ela achou o seguinte: ela está honrando fazendo isso? Ela está o quê? Então presta atenção. Se honra tem valor, desonra não tem valor. O que é que traz peso? O que tem honra, o que agrada a Deus. Então presta bastante atenção, irmãos. Honre a sua esposa, mostrando o peso daquilo que você faz. Ah, pastor, como é que é isso? Eu já falei isso e eu faço isso mesmo, irmãos, não é brincadeira. Eu faço questão, toda semana, eu saio, vou ao supermercado, ou sozinho ou com minha esposa, eu vou comprar um buquê para minha esposa. Aí você pode falar assim: pastor, mas é muito barato o buquê. Pois é, mas ele expressa algo muito grande. Aí eu te pergunto: é o preço ou é o valor atribuído? Valor. Honra é o valor atribuído. Honre o seu cônjuge. Honre o seu cônjuge, porque isso mostra o valor atribuído. Posso contar uma coisa bem particular, aproveitar que a Gisele não está aqui? Os irmãos sabem que eu não gosto de arroz doce. Isso aí todo mundo sabe. Então é a cebola que eu vou contar. É o seguinte: a minha filha, os meus filhos ficam assim: eu não acredito. Aí, minha esposa gosta muito de cebola. Mas muito. Aleluia, aleluia. Irmãos, mas quando eu estou em casa, a minha esposa não come cebola. Porque ela sabe que eu não gosto. Eu não gosto do cheiro, do hálito. Mas quando eu viajo, eu acho que o mundo vira cebola na minha casa. Isso é verdade que eu estou falando. Ela está lá no Brasil agora, eu tenho certeza que ela não pede bife. Ela fala assim: moça, você traz uma cebola e você pode pôr um bife para mim, por favor? Aí você pode falar assim: a cebola é cara, irmãos? Mas o que ela faz tem o quê? Valor. Você entendeu o que é honra? Você entendeu o que é honra? A honra é aquilo que significa que tem valor. Talvez você não tenha condições de fazer muitas coisas, mas faça aquilo que tem valor. Isso honra a sua esposa. Isso honra o seu marido. É algo simples, mas que às vezes a gente passa despercebido. O que tem a ver, pastor? Você não gosta de ser... Meus filhos perguntaram para ela: mãe, mas como é que é isso? É meu pai que não gosta e a senhora que não come? Ela falou: sim, meu filho, porque se é importante para o seu pai, é importante para mim. Tem crente nesse lugar? O que vai ter gente agora mudando a comida aqui, deixando de comer umas trenheiras. Quantos estão comigo aqui nesse lugar? Olha, eu vou te falar. Os irmãos sabem que eu estou me vestindo de preto, né? Assim, eu não vou bater em vocês. Pode ficar sossegado. Mas uma coisa me chama a atenção: os que vieram de preto. Falou: meu pastor está indo de preto, porque ele está num propósito. Hoje eu acordei pensando já no outro propósito. Falei: será que eu falo para a igreja? Aí eles vão desertar a igreja. Por quê? Porque eu acredito que homem tem que ter propósito de vida, em função de algo. E você representa aquilo que você está disposto a abrir mão. Você está atribuindo o quê? Valor. E isso honra quem? A Deus. Então, quando você decide fazer algo,
em função de algo, você está mostrando, isso que eu estou fazendo tem mais valor do que qualquer coisa que eu estou deixando para trás. Amém? Eu vou medir a torre e vou orar antes o que eu vou fazer, porque senão depois eu não dou conta. Irmãos, me dão 10 minutos? Tem quanto tempo que eu estou pregando? Nem sei. Está no tempo, né? É que eu estou preocupado aqui. Vamos lá, coloca o próximo slide para mim, por favor. Aleluia. É esse mesmo? Quem devemos honrar? Não, volta, o anterior. Olha só. Honra é um princípio no céu. Abre para mim lá em Apocalipse capítulo 4, versículo 11 para mim, por favor. Apocalipse 4, versículo 11. Tu és digno, Senhor e Deus nosso, de receber a glória, honra e poder. Então nos céus tem atribuição de honra. Então eu vou te contar, se no céu tem ambiente de honra, você acha que aqui nós devemos ter um ambiente de honra? Na sua casa tem que ter um ambiente de honra? Se nos céus tem, nós precisamos trazer o que está nesse mundo espiritual sobre as nossas vidas. Aleluia! Então, irmãos, fala comigo. Senhor, hoje eu decido honrar o teu nome. Vamos lá, o próximo slide para mim, por favor. Quem devemos honrar? Deus acima de tudo. Aos que me honram, eu os honrarei. Ah, pastor, finalmente. Então, eu posso falar que Deus me honra, irmãos? Sim ou não? Mas o Senhor deu algo aqui. Quando eu o honro, Ele vai me... E aí eu vou perguntar para ver se você entendeu. Como que eu honro a Deus? Tendo... Quem quer prosperar precisa de? Quem quer ter um casamento abençoado precisa de? Quem quer ser salvo precisa de? E quando você tem fé, você honra a Deus? E quando você honra a Deus, o que o Senhor diz? Eu te honrarei. Quando você honra a Deus, Ele vai te honrar. Não, porque Deus não precisa honrar ninguém. Realmente Ele não precisa. Mas Ele falou que Ele nos honraria. Ele falou. E se Ele falou, Ele vai cumprir. Então, irmãos, honre a Deus tendo fé. O que você precisa pedir agora para Deus? E você precisa agora de fé para pedir. Eu quero que nesses 10, 15 segundos, eu quero que você visualize o que você tem buscado nesses dias. Mas você vai tocar agora os céus e você vai falar: Deus, eu me aproprio disso agora, com fé. Pai, no nome do Senhor Jesus, os meus irmãos estão aqui, ativando no mundo espiritual com fé. Pessoas serão libertas do vício, pessoas serão libertas aqui agora em o nome do Senhor Jesus Cristo, do cativeiro, do pecado. Pessoas irão prosperar aqui, pessoas terão um alinhamento espiritual, pessoas terão revelação da palavra, pessoas terão experiência com Cristo nesses dias. Nós acessamos um ambiente de fé. Porque se nós honramos o Senhor com fé, certamente o Senhor nos honrará. Quantos querem ser honrados aqui por Deus? Aleluia. Coloca lá o próximo. Pais e autoridades espirituais. Irmãos, não tem como falar de honra se você também não entende o que é autoridade. O que é autoridade? Quantos têm pais aqui? Eles são autoridades na sua vida? Mas presta atenção, essa autoridade, ela vai chegar um momento que quando você casa, o seu cônjuge, o seu marido passa a ser autoridade sobre a sua vida. Eu posso ouvir a minha mãe? Ela tem autoridade, mas ela não define. Mas enquanto os nossos filhos são pequenos, nós definimos no mundo espiritual em relação à vida deles. Você sabia disso? Por quê? Porque eu tenho autoridade. Então, com autoridade eu declaro no mundo espiritual: meus filhos são guardados, benditos e ungidos.
Outra coisa, quantos creem que eu sou autoridade espiritual aqui na igreja? Aí, irmãos, pelo amor de Deus, eu estou com 47 anos. Eu não preciso. Eu acho que é o seguinte: se eu chegar aqui e falar assim, irmãos, vocês precisam me honrar. Irmãos, vocês precisam me honrar. Ah, não, é porque vocês não me honram. Eu acho que se eu chegar, ter que ficar pedindo aqui. Ah, não, acabou, fecha. Vamos mexer com outra coisa. Vamos abrir um açougue. Se eu tiver que ficar falando aqui para os irmãos, irmãos, vocês precisam me honrar. Olha, irmãos, vocês precisam me honrar. Oh, irmãos, isso é tão feio. Mas eu preciso te ensinar algo. Existem autoridades que Deus levantou nessa terra. E você vai ser abençoado quando você ouvi-las. Amém? Faz o teste para você ver. Fala, gente, ele falou, eu vou fazer. E se ele falou, é porque Deus falou ao coração dele. Aleluia. Vou contar uma história para vocês, irmãos. Não vou contar não. Ia contar do churrasco que eu fui agora, sexta-feira. Irmãos, teve menino que morando com o pai foi lá, furou a orelha. Você acha que ele devia ter furado a orelha? Sem autorização do pai? O pai, na hora que viu, irmão, sabe aquele molho de chave aqui do lado aqui? Ele pegou, ele lançou como um imã atraindo no metal da orelha do filho. A sorte é porque o garoto chegou na frente de uma madeira e acertou a madeira. Mas eu não vou contar com a irmã do louvor, não. Essa guitarra azul é bonita. Irmãos, eu não posso falar nome aqui. Não posso. Eu sou uma pessoa que eu guardo a vida dos irmãos. Por último. Próximo slide. É esse o último? Não. Quem nós devemos... Não, pode voltar. Quem nós devemos orar? Honrar. Autoridades. Agora eu vou perguntar para os irmãos. Precisamos honrar e guardar a autoridade no Brasil? Sim. Aleluia. Precisamos. Deixa eu te perguntar. Você acha que você desonrar, você muda alguma coisa? Mas quando você honra, você muda um ambiente. Ficar condenando alguém, você acha que a pessoa muda? Mas quando você honra, situações mudam. Você acha que a Gisele ficar falando para mim que eu desonro, eu vou mudar? Mas quando ela fala assim, amor, você é um homem cheio de honra, isso não cabe a você. O que isso gera em mim? Agora mudança, gera fé, agora eu vou mudar. Condenação não muda ninguém. Se seu filho tirou uma nota baixa e você chama ele de burro, não vai mudar a vida dele. Mas quando você fala para ele, você é muito melhor do que isso, agora ele vai mudar. Amém? Glória a Deus. Pode subir aqui o... Vem cá, lindãozão. Tecla aqui para mim. Vamos lá, coloca o próximo slide. Honra libera recompensas. Quem recebe um profeta na qualidade de profeta, receberá o que a Bíblia está dizendo? Olha só, isso está lá em Mateus 10:41. Se eu recebo alguém com posição de honra, eu serei honrado? Irmão, se eu te recebo na minha casa com honra, eu vou ser honrado. Quando eu abençoo os meus filhos com honra, eu serei honrado. Quando eu prego uma palavra dessa para a igreja, com honra, eu serei honrado. Você está entendendo o que é isso? O que você faz com honra, você recebe com galardão de honra. Agora eu vou te contar, Deus não tem compromisso com aquilo que você amaldiçoa. Se você amaldiçoa esse país, Deus não tem compromisso para você prosperar nesse país. Mas se você abençoa esse país, você vai prosperar nesse país. Se você honra esse país, você vai ser honrado nesse país. Mas se você é daquele grupo que fica falando, esse país é miserável demais, esse governo não ajuda nada, irmão, você não está entendendo. Você está desonrando. Deus não tem compromisso com desonra. Você vai ter o que você honra na sua vida. Quantos creem que você vai ter o que você honra? Pastor, eu quero uma família bendita.
Você honra seu cônjuge? Pastor, eu quero que os meus descendentes, os meus filhos, os meus netos, os meus bisnetos sejam abençoados. Então você vai começar a plantar hoje honra no seu casamento, e você vai ver na sua descendência. Quantos querem prosperar aqui? Você honra a Deus com as suas finanças? Posso contar um? Eu tenho um problema no cóccix absurdo. Eu não consigo ficar muito tempo sentado mais, irmãos. E é uma dor maluca. Cóccix é o último osso da coluna. E eu estou fazendo um acompanhamento com um quiroprata. Toda semana eu tenho que ir, 3 vezes por semana. E eu tenho que fazer massagem para ajudar a aliviar a dor. Aí eu falei para Gisele, falei, olha, eu não vou mais no massagista, porque eu estou gastando mais dinheiro com massagista do que as ofertas que eu dou para a igreja. Aí você pode falar, pastor, mas é a sua saúde. Não, eu entendi, mas foi algo que Deus falou comigo, irmãos. Claro que eu vou continuar com quiroprata, mas a massagem ela não é necessária. E aí eu falei, não vou fazer mais. E que Deus possa me dar graça para sustentar o que eu estou falando. Por quê? Porque eu não posso gastar mais lá fora do que ofertando na vida da igreja. Isso para mim eu não consigo, irmãos. Não estou falando que isso é o padrão de todo mundo não, tá ok? Mas eu acho que esse é um padrão para mim. Para mim. Se eu honro, eu serei honrado. Se eu abençoo, eu serei abençoado. Isso é uma troca, irmãos? Não, isso é fé. Só isso. Isso é fé. Isso é fé. Por último, coloca para mim lá o último ponto que eu anotei. A honra gera um ambiente de milagre. Jesus não pôde operar milagres em Nazaré, porque não foi. Você quer ver um mover acontecendo na sua vida? Quem que Deus colocou na sua vida que você tem que honrar? Mas se você não honra, você não vai experimentar de grandes coisas. Mas se você honra, você vai experimentar de coisas extravagantes. Estou te dando a chave espiritual aqui hoje. Se você honrar, você vai ser honrado. Posso ouvir um amém? Feche seus olhos então. Jesus, eu quero abençoar os meus irmãos. Nós queremos abençoar. Nós queremos honrar. Nós queremos fazer grandes coisas nesses dias. Nós queremos ser semeadores. Nós seremos desses dias honrados, mas primeiramente quando nós honrarmos. Eu abençoo você, meu irmão, minha irmã, que nesses dias você tenha um entendimento em Cristo sobre honra. Com seus olhos fechados, eu queria que você, nesses minutos, refletisse em Cristo Jesus. O que você tem desonrado? Vai ter consequência. Mas o que você tem honrado? Vai ter consequência também. A honra e a desonra, elas caminham lado a lado. Mas uma tem benefícios para a eternidade. A outra tem ruínas para aquilo que você vive nesses dias. Eu tenho sido muito confrontado, irmãos. Eu quero ser um homem que possa chegar no final da minha vida e falar, valeu a pena, foi digno de honra.